Imagine entrar em sua casa e encontrar um intruso ocupando seu quarto sagrado. Como você reagiria? Esta é exatamente a situação que Neemias enfrentou ao retornar a Jerusalém. Bem-vindos à incrível história de como um homem corajoso restaurou a santidade do templo de Deus. Nossa história começa no ano 445 a.C. O povo judeu havia retornado do exílio na Babilônia e reconstruído o templo em Jerusalém. Neemias, um servo fiel de Deus, havia liderado a reconstrução das muralhas da cidade. Após concluir essa tarefa monumental, ele retornou à Pérsia para servir ao rei Artaxerxes. 12 anos se passaram e Neemias finalmente obteve permissão para voltar a Jerusalém. Ele estava ansioso para ver como o povo estava se saindo e se as reformas que ele havia implementado ainda estavam em vigor. No entanto, ao chegar, Neemias ficou chocado com o que encontrou. O sumo sacerdote Eliasibe havia feito algo impensável. Ele havia permitido que Tobias, um amonita e inimigo declarado dos judeus, ocupasse uma grande câmara no templo. Esta não era uma simples sala de armazenamento, era um espaço sagrado destinado a guardar ofertas, incenso e utensílios do templo. Neemias ficou furioso. Como pôde Eliasibe profanar assim a casa de Deus? O livro de Neemias, capítulo 13, versículo 8 nos diz: "Isso me desagradou muito, por isso joguei todos os móveis de Tobias para fora do aposento." Mas Neemias não parou por aí. Ele ordenou que as câmaras fossem purificadas e que todos os utensílios do templo, as ofertas de cereal e o incenso, fossem devolvidos aos seus devidos lugares. Era como se ele estivesse realizando uma limpeza espiritual, removendo a contaminação que havia se infiltrado no santuário de Deus. Esta ação corajosa de Neemias nos ensina uma lição poderosa sobre a importância de manter a santidade em nossos locais de adoração. O templo não era apenas um edifício, era o símbolo da presença de Deus entre seu povo. Permitir que um inimigo ocupasse parte dele era como convidar o pecado para morar em nossos corações. Mas por que Tobias era considerado um inimigo tão perigoso? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando Neemias chegou pela primeira vez a Jerusalém para reconstruir as muralhas, Tobias, junto com outros líderes locais, se opôs ferozmente ao projeto. Eles zombaram, ameaçaram e tentaram sabotar o trabalho de todas as formas possíveis. Tobias era um amonita, descendente de um povo que historicamente se opunha a Israel. A lei de Moisés proibia expressamente que amonitas entrassem na Assembleia do Senhor. Portanto, permitir que Tobias ocupasse uma câmara no templo não era apenas uma questão de preferência pessoal, era uma violação direta da lei de Deus. A ação de Neemias ao expulsar Tobias do templo não foi motivada por ódio pessoal ou vingança. Era uma questão de obediência a Deus e de preservar a pureza do culto. Ele entendeu que compromissos em questões espirituais podem levar a consequências desastrosas. Mas a história não termina com a expulsão de Tobias. Neemias percebeu que o problema era mais profundo. O povo havia se tornado negligente em suas responsabilidades para com o templo e seus servos. Os levitas e os cantores, que deveriam realizar o serviço no templo, haviam sido forçados a trabalhar nos campos para sobreviver, porque as pessoas não estavam trazendo os dízimos e as ofertas necessários. Neemias confrontou os oficiais, perguntando: por que a casa de Deus foi abandonada? Ele rapidamente reorganizou a administração do templo, garantindo que os dízimos fossem coletados e distribuídos adequadamente. Homens confiáveis foram designados para supervisionar os armazéns, assegurando que os recursos do templo fossem usados corretamente. Esta parte da história nos lembra que a adoração a Deus envolve mais do que apenas palavras e rituais. Envolve mordomia, responsabilidade e cuidado com aqueles que servem na casa de Deus. Neemias entendeu que a negligência nessas áreas poderia levar a um declínio espiritual mais amplo. A coragem de Neemias em enfrentar essa situação difícil é inspiradora. Ele não hesitou em confrontar aqueles que estavam errados, mesmo quando eram líderes respeitados como o sumo sacerdote Eliasibe. Sua ação nos ensina que às vezes é necessário tomar medidas decisivas para corrigir erros, mesmo quando isso pode ser impopular ou desconfortável. Ao mesmo tempo, Neemias não agiu por conta própria. Ele buscou a orientação de Deus em oração. No versículo 14 do capítulo 13, ele ora: "Lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não apagues as boas ações que fiz pela casa de meu Deus e seu serviço." Esta oração revela o coração de Neemias.
Ele não estava buscando glória pessoal, mas sim a aprovação de Deus. Ele entendia que suas ações tinham consequências eternas e que a verdadeira recompensa viria de Deus, não dos homens. A história de Neemias purificando o templo tem relevância surpreendente para nós hoje. Embora não tenhamos um templo físico como os judeus tinham, a Bíblia nos ensina que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Assim como Neemias removeu Tobias do templo, somos chamados a remover de nossas vidas qualquer coisa que possa comprometer nossa devoção a Deus. Isso pode significar abandonar hábitos pecaminosos, cortar relacionamentos prejudiciais ou reordenar nossas prioridades para colocar Deus em primeiro lugar. Assim como Neemias não tolerou a presença de Tobias no templo, não devemos tolerar a presença do pecado em nossas vidas. Além disso, a história nos lembra da importância de apoiar o ministério da igreja. Assim como os levitas precisavam de apoio para realizar seu serviço, os ministros e missionários de hoje precisam do apoio financeiro e prático dos fiéis para continuar seu trabalho. A coragem de Neemias em enfrentar a corrupção e restaurar a ordem no templo é um exemplo poderoso para líderes em todas as esferas da vida. Ele nos mostra que a verdadeira liderança envolve tomar decisões difíceis, manter padrões elevados e estar disposto a se posicionar pela verdade, mesmo quando isso é impopular. Em conclusão, a história de Neemias purificando o templo é mais do que um relato histórico. É um chamado à ação para cada um de nós. Somos desafiados a examinar nossas vidas, nossas igrejas e nossas comunidades, onde permitimos que Tobias se instale. Que áreas de nossas vidas precisam ser purificadas e restauradas à santidade. Que possamos, como Neemias, ter a coragem de enfrentar o que está errado, a sabedoria para restaurar o que foi corrompido e a dedicação para manter a santidade em nossa adoração a Deus. Que nossas vidas sejam templos puros, dedicados inteiramente ao serviço e à glória de Deus.